Começando mais um programa aqui na TV Inova SC. O Sebrae Delas, projeto que incentiva, apoia e fortalece o empreendedorismo feminino em todo o nosso estado. E a gente pode traduzir a força do empreendedorismo feminino, gente, em números. Mais de 10 milhões de mulheres estão tocando os seus negócios neste momento no Brasil inteiro. E se a gente olhar para Santa Catarina, elas têm marcado presença e são responsáveis por 35% das empresas em atividade aqui no estado. Essas mulheres, elas querem muito mais que resultados. Elas querem abrir os caminhos. E a médica Sabrina Aroucha é uma delas. Ela é CEO da CAIC, a Clínica de Atendimento Integral da Criança, e foi premiada no Delas Summit com o primeiro lugar na categoria Micro e Pequena Empresa do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, na etapa estadual. E esse é só o começo, Sabrina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Obrigada, Sebrae. Obrigada, Sebrae Delas. Eu estou muito, muito feliz. Para a gente falar, né, dessa coroação, a gente pode voltar um pouquinho nessa história, né? E entender como é que a Sabrina chegou nesse lugar, né? Como é que foi o caminho de uma mulher preta que chegou na USP, gente, que se tornou pediatra com especialização em nefrologia. Eu quero conhecer um pouquinho dessa Sabrina aí por trás dessa mulher premiada. Então, a Sabrina é filha de imigrantes nordestinos, meus pais são maranhenses, que foram para o Rio de Janeiro tentar a vida, né? Como muitos nordestinos, na década de 70, foram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para ganhar a vida. Então, eu sou filha desse casal. E meus pais sempre investiram muito em educação, né? A minha mãe falava assim, você tem que ser alguém na vida, né? Eu entendo, né, essa frase dela, né? Não vou julgar, nem porque a gente às vezes vai criar um problema em cima da frase, mas era uma frase que ela falava, né? Que é a questão do estudo, a importância do estudo, né? Então, quando eu nasci, meu pai teve a oportunidade de trabalhar fora, né? Trabalhar no exterior. Ele é eletricista, mas ele trabalhava numa multinacional. E isso me proporcionou a ter acesso à educação. Então, ao invés de me dar coisas, era investir em cursos de inglês, investir em uma boa escola. E nesse período eu fui olhando, né, o que eu queria fazer, decidi fazer medicina. Para fazer medicina, infelizmente hoje ainda no nosso país, mesmo com as políticas afirmativas, mesmo com várias políticas públicas para o ensino superior, é uma universidade difícil de você fazer se você não tiver um apoio familiar e financeiro, mesmo na universidade pública, né? Eu me formei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas é um curso que você fica integral. Então, você trabalhar durante a faculdade é muito difícil, é muito desafiador. Então, eu tive o privilégio de não precisar trabalhar durante a faculdade, né, de medicina. Demorei 4 anos, 5 anos, porque foram 4 anos de cursinho pré-vestibular, mais o 3º ano para ingressar na faculdade. Então, fiquei Foi um caminho 5 anos para entrar na universidade pública e 6 anos de faculdade. Dentro da faculdade, hoje, olhando para trás, eu percebo que eu já tinha uma veia empreendedora. Eu já entrei, como eu demorei muito tempo para entrar na faculdade, quando eu entrei, falei, agora eu quero viver o máximo disso aqui. Eu quero viver a faculdade de medicina e não só estudar medicina. Então, eu me envolvi na época no centro acadêmico, então produzi jornaizinhos do centro acadêmico. O jornalzinho, ele não precisava de... Ele já era autopatrocinado. Eu ia lá no comércio local, pegava o patrocínio do comércio local para fazer o anúncio, né, os patrocinados dentro do jornal impresso. Fundei a Liga de Pediatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então tenho muita honra de ser a fundadora da Liga de Pediatria. E dentro da Liga eu já começava, porque a gente tem os cargos, tem que preparar quem vai ser a sucessora, e aí eu já fui preparando a Luma, que foi a colega que sucedeu depois de 2 anos eu na diretoria da Liga. Então, eu já tinha uma veia empreendedora e eu não sabia. E comissão de formatura, vamos organizar a formatura, vamos organizar congresso interno de acadêmico. Então, dentro da faculdade, hoje, olhando para trás, eu via que eu já era uma empreendedora dentro da medicina, só que eu não sabia, né? Então, passei esses 6 anos de faculdade, foi quando eu vim para Santa Catarina, né? A questão de vir
saí do Rio de Janeiro e vim para Santa Catarina, as pessoas sempre associam a violência, né? Saiu do Rio por causa da violência. Na verdade, eu não queria mais morar numa cidade grande, né? Eu queria morar numa cidade média, né? Mesmo Florianópolis sendo uma capital, não é a mesma loucura de Rio e São Paulo. Sim, é diferente, né? É diferente. Então, eu falei, vou testar morar em outro lugar. Se der errado, eu volto. E aí foi quando eu fiz a prova para o Hospital Infantil Joana de Guzmão, passei na residência de pediatria e vim para cá para fazer a pediatria. Quando eu cheguei na pediatria, foi muito engraçado porque a enfermagem ficou, quem é você? Da onde você veio? Eu via uma emoção na equipe de enfermagem e na equipe, vamos pontuar, a equipe preta de enfermagem. Elas estavam emocionadas e eu não entendia por quê. Eu falei, por quê? Aí, claro, não existem dados estatísticos. Eu quero deixar muito claro aqui que não tem dados estatísticos. Mas, segundo elas, não tinha nenhuma residente preta de pediatria. Já tinha passado de cirurgia geral, já tinha passado alguém na ortopedia, mas na pediatria não tinha. E a minha turma era número 50. Então, 50 anos de programa de residência do Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, não tinha passado nenhuma residente preta, né? Sabrina, eu fiquei pensando que o Sebrae, ele é muito protagonista nisso, né? Ele quer que a mulher reforce o poder da representatividade. Então, quando você fala, né, um dado desses, eu fico aqui pensando que a gente aqui na TV Nova, sempre tentando, né, estimular você, mulher empreendedora, de que você também possa chegar lá e abrir caminhos. Como é para você... Agora, contando essa história, olhando para trás, né? Vendo esse marco ali dentro do Hospital Infantil, como é abrir caminhos também nesse sentido de representatividade? Eu não gostaria de estar abrindo caminhos, eu já gostaria que o caminho já estivesse aberto para todas, né? Mas eu acredito muito na inspiração de outras mulheres, na inspiração das crianças. Como eu sou pediatra, trabalho com crianças, né? As crianças olharem, seja no consultório, seja num outro atendimento, olharem que a minha médica é uma mulher preta, né? Na minha empresa, tem algumas mães que elas não são atendidas comigo, elas são atendidas com outro profissional da clínica, mas elas conversam comigo e falam, eu fico feliz que uma das donas da clínica é uma mulher preta. E para minha filha isso é importante. Mesmo que você não seja a médica delas direta, mas... você está aqui num cargo que ela pode vislumbrar no futuro, né? Então, essa questão de inspirar. Eu vejo que essa inspiração, ela é bem importante para as futuras gerações e para as gerações de agora também, né? Porque muitas das vezes uma mulher que tem a mesma faixa etária que eu, ela não se vê capaz e ela pode também se inspirar. A gente fala da inspiração e eu acho muito importante, mas é claro que quem abre o caminho coloca mais força no machado, né? Então, também gosto de ouvir o lado de quem está abrindo o caminho. Por mais que pense, estou inspirando, e isso é muito legal, também é cansativo. Também tem suas batalhas, né? Sim, é bem cansativo. Inclusive, né, voltando à minha história, depois que eu terminei a pediatria, eu resolvi fazer a nefrologia pediátrica. E aí eu fiz prova tanto para a USP e para a Unifesp, optei por entrar para a USP. E, assim, foi um momento muito delicado da minha vida. Foi um momento que eu aprendi muito. Foi um momento que eu aprendi muito. Mas, dentro do hospital, dentro do Instituto da Criança, eu vou dizer que se não fosse as mães, as famílias que eu atendia, elas eram as pessoas que mais me davam força, porque a equipe médica em si, não vou falar todos, mas tinha uma parte ali, era o tempo inteiro fazendo com que você sentisse que aquele lugar não era seu, que você não deveria estar ali, né? Foi um momento que eu tive crise de ansiedade, foi um momento que eu tive depressão, e eu demorei muito tempo para falar isso, né? Tanto que os meus colegas de turma não sabem disso, se duvidar até hoje. E também a equipe dos staffs, que a gente chama, né? Que são os nossos professores. Não sabiam, porque iria cair num lugar de mimimi, né? Não é bem assim. E, assim, foi um lugar que eu olhei e vi a importância de ter equilíbrio na vida, né? Então, hoje mesmo, as pessoas falam assim, Sabrina, você trabalha muito. Eu falo, não, eu engano muito para vocês. Eu engano, vocês acham que eu trabalho muito.
Porque eu tenho essa questão do trabalhar, sim, mas dormir bem, de me alimentar, de cuidar de mim. Qualidade, né? Porque muitas das vezes a gente fica nesse looping de querer fazer tudo e não se cuidar. E a mulher tem muito disso, né? Ainda não sou mãe, mas eu vejo que as mães, então, elas têm... Claro que a gente tem que lembrar da rede de apoio, nem todas elas têm rede de apoio, nem todas elas têm uma vida... Uma estrutura familiar que propõe isso. Também eu tenho que saber que tem isso, mas dentro da sua realidade, não deixar de se cuidar, não deixar de se olhar. E no caso da empreendedora, né, da mulher que tem uma empresa, também sabemos que muitas não têm dinheiro para ter uma equipe, mas mesmo quando tem, essa mulher quer agarrar tudo, quer fazer tudo, ela quer ser muito centralizadora, e isso é um ponto que pode ser adoecedor. E sabe o que você estava falando? Eu fiquei pensando que você disse, né, que o empreendedorismo já tinha surgido aí na tua vida um pouco lá atrás, já na faculdade, né? E hoje começa a ligar os pontos. E realmente tudo se conecta, gente. Porque se a gente pegar, por exemplo, a tua história de vida, né? Tem esse olhar ali da faculdade, mas você, já vi numa entrevista você falando que seu pai foi empreendedor e não deu muito certo. E isso também fez com que quando você chegasse na sua vez, você buscou a profissionalização. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu acho que a mulher empreendedora que nos escuta talvez buscar esse apoio de profissionalização, de capacitação, seja mais fácil na hora de aprender a delegar, de aprender opa, agora eu preciso dormir, agora eu preciso descansar, isso aqui agora eu vou ter que abrir mão. Eu acho que faz sentido, né? Faz super sentido, porque muitos empreendedores ou abrem, né, as suas empresas por necessidade, e tem outros que abrem na emoção, né? É até uma oportunidade, mas é uma emoção. Amiga, vamos fazer uma loja de roupa? Aí já começa a pesquisar, vai ser assim, vai ser assado. Tá, mas e o antes? Antes de você abrir. A base. Uma vez eu conversei com uma colega que ela queria abrir um consultório médico, né? E até ela estava ali, a gente estava meio que namorando para ver se eu mentorava ela. E aí ela já preocupada assim, porque segunda, terça e quarta eu dou plantão e aí eu posso atender. Eu falei, tá, calma. Antes de você ver o dia que você vai atender, você tem que pensar como vai ser o seu negócio. Qual filosofia vai ter o seu espaço? Qual cultura organizacional? Qual cultura organizacional você vai ter? Como vai ser a precificação? Se você vai atender plano de saúde, se você não vai. Se você vai ter um sócio, se você não vai ter. Se você vai investir numa sala ou se você vai alugar um espaço. Tu tem que pensar nessas coisas antes. Se você vai atender segunda, terça ou quarta, isso é lá, quando estiver inaugurando. Sabrina, esse olhar que você tem para isso, assim, o Sebrae te ajudou a construir, foram cursos, como é que você construiu essa base empreendedora? Sim, porque, na verdade, antes de eu abrir a clínica, né, a CAI, que é a Clínica de Atendimento Integral da Criança, né, tinha essa questão do meu pai tinha falido 2 empresas, então eu falei, não, abrir uma empresa é uma coisa séria, então eu vou estudar. Então, nesse momento, eu ainda não conhecia o Sebrae. Contratei uma mentora, ela foi desenhando ela foi desenhando todo um projeto de negócio, o modelo de negócio. Então, contratei uma mentora, ela foi desenhando o modelo de negócios. Aí a gente foi desenhando, estruturando. Quando a gente foi inaugurar a CAIC, na verdade, quando a gente foi inaugurar, não, quando a gente abriu o CNPJ, alugamos a sala, veio o lockdown. Pandemia. Foi bem na pandemia. Não tinha como voltar para trás e também não tinha como avançar muito. Então, nossa inauguração, ela atrasou. E aí, da inauguração, a gente começou, né, a atender e tudo. Nesse primeiro ano de clínica, eu conheci o Sebrae. E aí, eu conheci o Projeto Ali. Foi a minha porta de entrada para o Sebrae. No Ali, eu comecei a entender alguns pontos, né, algumas questões que eram importantes observar para gerir o negócio. E aí, depois disso, eu fiz um outro projeto que era um laboratório de inovação. Dentro desse laboratório de inovação também abriu a cabeça. Muitas mentorias, muita gente trabalhando desde processos, desde branding. E aí, isso eu comecei sempre a estruturar dentro do teu negócio. Isso, encaixando, sabe? Fazendo
encaixando o quebra-cabeça. É legal você falar, desculpa te interromper, porque tu fala do Ali, né, que é o agente local de inovação, e de outros projetos, porque às vezes a gente fala, né, para as mulheres, busque o Sebrae, tem essa rede, tem o Sebrae delas, mas também tem outros tantos portais, né, de conhecimento e de auxílio. E é legal você falar assim, porque eles são muito práticos, né? São. Você conseguia, de fato, pegar algo e implementar no seu negócio. É algo prático, não é algo que vai tomar tanto seu tempo, né? Então, você tem reuniões a cada 15, 20 dias com um agente, ele vai até a sua empresa. Na época da pandemia era online, e aí ele fez umas 2 só visitas presenciais. E nisso, me abriu portas, porque eu fui entendendo, tem esse projeto aqui. Agora, a minha empresa está precisando de tal coisa, então eu vou procurar tal projeto, né? Esse ano eu fiz um chamado Lucra Mais, que eram aulas presenciais, era um projeto que era com o Sebrae junto com o Senac, então era presencial no Senac da Palhoça. Então eu ia lá, aí a gente teve aula de finanças, aulas de processos, aula de vendas, então foram várias aulas para que aumentasse a lucratividade da empresa. Então, o se capacitar faz você abrir a cabeça e ver que você não está sozinha. Eu tenho uma clínica, mas muitas das vezes uma outra pessoa que tem uma loja de roupa vai me dar ajuda para uma mesma dor que a gente tem em comum. E aí a gente vai trocar ideias e isso vai fazer com que a gente cresça. Sem falar do networking, né? Porque uma pessoa conhece a Sabrina, a outra conhece, e aí isso vai fazendo com que o seu negócio também fique conhecido. E eu até queria trazer um pouquinho do teor, assim, da filosofia do teu negócio, porque na clínica, na Kaique, gente, a Sabrina tem um pouco desse olhar, um pouco não, totalmente esse olhar integral, da integralidade mesmo, do ser, do paciente, né, do local, dos negócios, da saúde. Inclusive, lá no teu consultório, não tem aquela mesa tradicional que divide o paciente do médico. Exatamente. A mesa, ela é um tabu, né? Ela é uma barreira. E a gente não quer uma barreira. Nós estamos aqui conversando, estamos juntas. Então, quando nós pensamos, né, eu e a Gisele Takaki, que é a minha sócia, pensamos na Kaique, pensamos num lugar de acolhimento, num lugar acolhedor. Então, tem a mesa junto, você está ali junto com a família, né? E essa questão de inovação, ela também vem por estar em lugares diferentes. Porque quando a gente fica no mesmo lugar, sempre tendo as mesmas fontes de saber, isso faz que a gente só pense de uma forma. Como eu tive a oportunidade de fazer um dos meus estágios nos Estados Unidos, lá em Ohio, no Hospital de Cincinnati, lá no Hospital de Cincinnati era assim, não tinha uma cadeira. E os computadores... Tinha uma mesa? Não tinha uma mesa, isso. E os computadores, inclusive dos médicos, ficavam do lado de fora. Claro que no consultório não dá pra gente fazer isso. Mas lá ficavam os computadores do lado de fora, como se fosse um hall. Aí eles olhavam a história, estudavam ali a história clínica do paciente. E quando entravam, só tinha a maca, conversavam, mas não tinha uma mesa separando a família. E aí a Gisele também já tinha a oportunidade de ir em um outro lugar do mundo que tinha esse mesmo modelo. A gente falou, não, quando a gente fizer a Kaique, não vai ter uma mesa separando a família do profissional. Nós estamos juntos pela saúde dessa criança. Então, não tem por que ter uma barreira entre a gente. Eu acho muito legal porque a gente vai conversando e não sei se tu percebe isso na tua história, mas, de fato, tudo vai se conectando, né? Esse olhar, essa filosofia, todo o estudo, toda a capacitação, o olhar para a profissionalização. E aí foi montando e estruturando tudo. E ainda, gente, além de tudo, ela é escritora. Sim, a Sabrina lançou o livro O Esconderijo da Valentina, com uma temática que é muito importante para os pais, tá? A temática do desfraude. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do livro, porque eu acho que é uma forma, né? O livro vem também como uma forma de compartilhar conhecimento, né? De entender que a gente está falando de uma temática que pode transformar a vida das pessoas. E você, querendo ou não, quando você traz uma temática, um conteúdo lúdico, você também está olhando para a integralidade, né? Dessa família, dessa criança, desse ser, assim. Então, tudo se conecta. Tudo se conecta, então. Dentro da nefrologia, né, pediátrica, que eu fiz a especialidade, eu trabalho com distúrbios miccionais, que são os problemas do enchimento ou esvaziamento da bexiga. E também tem muitas, dentro dos distúrbios miccionais, as questões fecais.
Só que no consultório eu trato a criança que o desfraude não deu certo. Então a criança que tem incontinência urinária, a criança que tem escape do xixi, escape do cocô, seja escape do dia ou da noite. E aí, quando eu estava começando a fazer muitas palestras, eventos, cheguei a fazer um curso de desfraude na época da pandemia para pais, veio a necessidade de escrever esse livro. Então, na época, eu escrevi com a Annelise Kowalski, que é neuropsicopedagoga, trabalha com disciplina positiva. E a questão da criança que coloca a fralda para fazer cocô é muito comum. E a gente pensou, qual o nome bem mais comum que está agora na moda? Valentina. Então, vamos fazer o livro da Valentina. A Valentina é uma menina esperta, que já desfraudou do dia, já desfraudou do xixi, já desfraudou da... Mas à noite ela ainda coloca a fralda e tá tudo bem. Só que ela começou a colocar a fralda para fazer o cocô. Mas no livro mostra que ela é constipada, ela tá fazendo cocô duro, né? E aí como a família soube lidar com essa situação? Então a família foi até a tia Ana, que trabalha com disciplina positiva, e foi também com a doutora Bey, né? Que sou eu. A doutora Bey, por que é Bey, né? Olha só a pessoa. É Bey, por causa da Bailey, do Grey's Anatomy, e da Beyoncé, né? Então, eu botei doutora Bey. A doutora Bey está... a Valentina vai lá na doutora Bey e descobre que ela é constipada, que ela faz cocô em bolinha, que ela sente dor para evacuar. Por isso que ela coloca a fralda e se agacha para as fezes sair. E a esconderijo porque ela esconde a fralda, entendeu? Em então, algum lugar. E sabe o que eu acho legal, né, gente? Porque eu sou mãe também, né? Mas eu acho muito importante, primeiro que assim, literatura, e a gente está trazendo aqui a representatividade. Quer dizer, é uma família, né, de uma menina preta, com uma mãe preta, com um pai branco, e a gente mostra toda essa mescla. Assim, eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de representatividade, Sabrina, e aí falo de um lugar que não é o meu, mas, né, me permita, que é entender que a gente pode fazer a nossa parte em qualquer lugar, para qualquer pessoa. A gente pode estar abrindo espaços e abrindo não só espaços, mas também trazendo a temática, a representatividade, que eu acho que é muito importante. Sim, para a gente se enxergar, né? Se enxergar nos lugares, se enxergar num livro, se enxergar num desenho. Isso então, aí. a gente precisa estar nos lugares, se enxergar, de fato. Então, esse livro, assim, eu sou apaixonada. A ilustração foi feita por também 2 mulheres daqui de Florianópolis. Ai, que legal. E da Azulita Studio. E, assim, é um trabalho lindo. Eu sou apaixonada pelo livro da Valentina. E também de falar sobre desfraude, né? Então, se me coloca para falar sobre desfraude, fazer palestra para as escolas, capacitação para professores, vai, sabe? Porque eu estou dentro, porque é algo importante. As pessoas não têm dimensão dos problemas que o desfraude podem ocorrer. Então, aquelas pessoas que hoje, você que está me escutando aqui, se você não faz cocô fora de casa, se você viaja, fica 7 dias sem fazer cocô, olha que tem um reflexo lá no desfraude lá atrás que você não sabia, mas isso é reflexo de um desfraude mal conduzido, né? Todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi, só que a gente tem muito receio de falar da temática. Então, naturalizar para a criança, fazer com que ela se sinta confortável e que o desfraude seja dela, não do adulto, é fundamental. Que trajetória, que história, que coisa boa a gente poder estar num programa de televisão falando de empreendedorismo, falando, sim, da importância de falar de xixi, de cocô e de tudo que vem sendo construído, como é a história da Sabrina. A Sabrina, como a gente falou no começo do programa, ela foi premiada no Della Summit com o primeiro lugar na categoria micro e pequena empresa do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na etapa estadual. Vamos dar uma olhadinha. Doutora, empreendedora e premiada. Foi no Summit delas que Sabrina recebeu o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, na categoria Pequenos Negócios. Vejo que esse prêmio é um primeiro passo para fazer, de fato, a minha empresa decolar e as pessoas cada vez mais conhecerem a CAIC está na boca do povo, entenderem que o atendimento pediátrico e da saúde da mulher, ele pode ser, sim, diferenciado, exclusivo. E, para mim, assim, eu dedico esse prêmio, né, a todos os pacientes da CAIC, a família CAIC, nossos profissionais, a minha sócia, Gisele Takaki, a todos que acreditaram e acreditam nesse atendimento de saúde diferenciado e que prezam pela saúde da criança e da mulher.
A médica nefrologista pediátrica é proprietária de uma clínica de atendimento integral à criança em Florianópolis, que tem como principal diferencial o atendimento humanizado. A gente levou um ano estudando o nosso negócio antes de abrir. Muitos empreendedores, eles abrem a empresa no impulso, né? Querendo, quero abrir uma empresa e já abrem. Não, a gente estudou nosso plano de negócios, como seria a nossa precificação, se a gente ia atender plano de saúde ou não, já que a gente queria algo exclusivo, por que atender ou por que não atender. Então, planejar. Em Santa Catarina, das quase 430 mil mulheres empreendedoras, menos de 67 mil são negras. E muitas criaram seus negócios para gerar acolhimento e representatividade. Primeiro, né, que pra gente mulher tudo é muito difícil, né? E a gente mulher preta, mulher mãe, solo, mulher, é tudo muito complicado. Então a gente está vindo aqui com todas as forças, né, para mostrar a nossa marca, mostrar que a gente também tem esse poder de estar empreendendo, né, de estar levando o nosso negócio para vários locais no nosso Brasil inteiro, né? Meu principal foco é as pessoas negras, né? Então, como a gente tem algumas particularidades na pele, então eu procuro focar neles, né? Então a gente tem uma clínica especializada em nós pretos, né? E também o nosso principal desafio é o preconceito, né? Que daí a gente é desacreditado, né? E tal. Então isso que a gente está tentando martelar e bater e tentar, e o Sebrae está ajudando a gente bastante nessa parte. Isso que eu ia te perguntar, de que forma que o Sebrae te ajuda a impulsionar teu negócio? Eles me ajudam muito, assim, desde o começo, desde lá atrás, do projeto inicial, dicas, palestras, tudo isso me faz como crescer como pessoa e como empreendedora também. Eu sou formada em odontologia, tenho uma clínica voltada para todas as pessoas, mas ela tem um nicho que é o público preto, LGBT, QIAPN+, e idosos, que é uma clínica humanizada para as minorias. Foi através de atendimentos relatados com dores, né? Inclusive comigo, atendimentos de profissionais da saúde, que eu tive as minhas dores. E outros pacientes que eu atendi também relataram dores nesses atendimentos, atendimentos sem anestesia, ou o profissional não dava muita atenção. Eu resolvi abrir essa clínica para que fosse um atendimento humanizado mesmo. O Sebrae, na verdade, desde que eu abri a empresa lá em 2018, ele sempre me apoiou. E eu já fiz vários cursos, eu sou acompanhada pelo Sebrae em vários programas, inclusive eu estou sendo acompanhada no digital agora, e é ele que me fortalece. Desejo toda sorte de bênção para nós, mulheres empreendedoras. Você que está começando, não desiste, porque eu estou aqui. Foi muita batalha para eu estar até aqui, mas eu vim, tá? E essa mensagem é para você não desistir. E que 2025 seja um ano de muitas bênçãos sobre a sua vida. Que legal, né? É bom ver essa representatividade toda num projeto, num evento tão lindo e potente como o Dela Summit. E aí, para já encaminhar o encerramento, Sabrina, queria ver contigo se você tem ideia do que a Sabrina, menina, imaginava onde essa Sabrina, doutora, ia chegar. Eu não imaginava, tá? Não imaginava mesmo. É engraçado porque a gente vai entrar em 2025. E quando eu estava no pré-vestibular, eu e minha amiga, tudo a gente falava assim, isso é para 2025. A gente usava esse termo. Em 2025 era um futuro acontece. muito distante. Era um futuro muito distante. E estar em 2025 com isso tudo acontecendo, dona de clínica, premiada, médica especialista, eu não imaginava. Inclusive, nunca foi meu sonho estudar na USP, tá? Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu participei de um congresso lá no Instituto Central, na USP, e eu tirei foto nos lugares, assim, INCOR, sabe, na porta, INCOR, Instituto da Criança, Instituto de Radiologia. Eu tirei foto no meu 4º ano de medicina, porque nunca foi meu sonho estar ali. E depois, quando eu estava lá fazendo a residência, eu olhava e falava, meu Deus, não imaginava, não era meu sonho de verdade. E eu acho que eu cheguei em lugares que eu não imaginava. Hoje, a Sabrina de hoje já tem um sonho
maior. Acho que como eu vi que eu cheguei até aqui, agora o céu é o limite. Agora, então, vamos fazer uma brincadeira igual tu fazia com a tua colega. E para 2055, qual é o legado que a Sabrina de 2055 quer olhar e falar assim, olha o que eu construí, olha o que eu deixei para essa geração? Olha, hoje eu me vejo que no futuro, talvez eu esteja com a clínica, talvez não, mas com certeza eu vou ser uma empresária de sucesso. Eu quero estar entre as maiores empresárias do país. As maiores, grandes, com faturamento, pensando em faturamento, relevância, porque é importante também você ser relevante, né? Então, o meu sonho é ser uma das maiores no país, sabe? Não sei, espero que ela esteja viva até lá, mas aquelas que sentam com a Magalu do lado, sabe? É esse nível. É esse nível. Eu quero te dizer que em 2055 eu quero dizer, eu estive com essa mulher lá em 2025. Sentei do ladinho dela e ouvi toda essa história. Muito obrigada por essa conversa. Obrigada. Você realmente traz muita inspiração e siga aí no seu caminho, porque ele ainda é muito grande, muito longo. Obrigada, viu? E obrigada a todas. Espero ter inspirado cada uma de vocês. E temos que lembrar que nós podemos estar e onde a gente quiser, né? E planeja, faça esse caminho que vai dar certo. É isso, gente, essa aula, né, de sensatez, esse conhecimento todo e mais, né, essa inspiração para que muitas mulheres também possam seguir o seu caminho. Você já pensou em fazer parte desse time da rede do Sebrae? Como eu disse, né, tem mulheres incríveis, inspiradoras como rede de apoio, como fonte de troca, para trocas profundas e transformadoras. É esse o lugar, junte-se a nós, porque quando uma mulher empreende, ela gera emprego, gera renda, faz a economia girar e, principalmente, encoraja a participação de outras mulheres nos negócios. A gente se vê na próxima semana. Tchau!